Bom, pessoal, então vamos lá para a nossa próxima questão, que diz: a figura mostra um pentágono ABCDE, tal que AB igual a 4, BC mede 8, CD igual a 1 e AE igual a 4. E os ângulos ABC, BCD e EAB são retos. O ponto P se move sobre os lados AB e BC. Quantas posições o ponto P pode ocupar sobre os lados AB e BC, de modo que o triângulo PDE seja isósceles? Bom, então vamos aqui recapitular alguns pontos importantes. Aqui tem um pentágono A, B, C, D, E, ou seja, 5 lados, o polígono de 5 lados. Ele dá aqui o lado, né, AB igual a 4, ele dá algumas dimensões aqui de alguns lados desse pentágono. Ele fala que ABC, BCD e EAB são retos. O que significa dizer que é reto? É que eles formam um ângulo de 90 graus. Então, vamos pegar aqui um exemplo. ABC. Aqui no AB, no B aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus, que é esse símbolozinho aqui. Não só esse triângulo ABC, mas também o BCD, ou seja, BCD aqui na pontinha, ó, que é 90 graus. Ele fala também que EAB, EAB, aqui, ó, forma 90 graus. Beleza? Que nada mais é do que dizer que são retos. Aí ele fala que tem um ponto P que se move sobre os lados AB e BC, ou seja, esse ponto P ele vai se locomover assim, ó, aquele aqui, ó. Mas aqui é só uma ilustração, ele pode estar aqui, 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 ele vai andar sobre esse lado AB e BC. Ele pergunta quantas posições o ponto P pode ocupar sobre os lados AB e BC, de modo que o triângulo PDE seja isósceles. Ou seja, pessoal, o que é um triângulo isósceles, né? Antes de partir para a questão, um triângulo isósceles nada mais é do que um triângulo que tem dois lados iguais. Dando aqui uma recapitulada, aqui nós temos três classificações de triângulo, né? Triângulo escaleno, que é quando todos os lados são diferentes, ou seja, AC, esse lado aqui AC, é diferente do lado CB, que também é diferente do lado BA, ou seja, esse aqui foi um traço, aqui vai ser, por exemplo, 2 e aqui vai ser 3. Triângulo isósceles, quando eles têm dois lados iguais, por exemplo, AC e AD, poderia ser AC e CB, enfim, poderia ter três combinações aqui. E triângulo equilátero, que nada mais é um caso particular do triângulo isósceles. Triângulo equilátero é quando todos os lados são iguais. Então, AC é igual a CB, que é igual a BA. Bom, feito esse resuminho, vamos então para a questão. Primeiramente, pessoal, ele fala que isso aqui é um pentágono, né? Eu vou pegar esse lado aqui AE e vou prolongar ele, também vou prolongar esse lado aqui CD, de modo a formar um retângulo. Beleza? Eu vou fechar isso aqui para formar um retângulo. Então, aqui está o nosso desenho, né? Deu uma ampliada legal. Aqui eu coloquei os valores 4, que ele fornece na questão. Ele fala que AE é igual a 4, AB também é igual a 4. Essa medida aqui da base BC é 8. Então, se aqui é 8 e aqui eu tenho 4, esse pedaço aqui que eu fechei, ele vale 4. Beleza? Porque 4 mais 4 é igual a 8, que é igual a esse lado aqui de baixo. Aí aqui ele falou que DC é igual a 1. Se aqui é igual a 1, então DF tem que ser 3. Por que 3, David? Porque esse lado aqui, ó, AB mede 4. Então, como é que ele falou que DC é igual a 1? Então, esse lado aqui que eu chamei de F, esse ponto F até o ponto D, vale 3. Ele traz também, pessoal, aquela informação importante, né, dos ângulos que são retos. Então, eu tenho um ângulo reto aqui. Eu vou até fazer de caneta, para ficar mais claro de ver. Eu tenho um ângulo retângulo aqui, ó. Um ângulo reto. Aqui embaixo eu também tenho outro. Aqui embaixo também tem outro. Isso aqui ele forneceu na questão. Só que aqui vocês concordam comigo que esse traçado aqui que eu fiz, ele também é 90 graus? Então aqui, ó, eu tenho também um ângulo reto. Bom, pessoal, aqui de cara, temos aqui vocês percebem aqui que tem um triângulo EFD. E esse retângulo não, desculpa, triângulo EFD, ele é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo aqui que mede 90 graus. Eu tenho dois lados conhecidos. Eu tenho esse lado aqui EF que mede 4, esse lado aqui FD que mede 3. Então, quanto mede a hipotenusa desse triângulo? Bom, para sabermos a hipotenusa de um triângulo,
precisamos usar Pitágoras, se o triângulo é retângulo, né, no caso. Então, aqui, ó, tem uma ilustração. Se eu chamei a hipotenusa de x e os catetos de y e z, eu tenho essa relação, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, que é justamente o teorema de Pitágoras. Então, aplicando essa formulazinha aqui, neste triângulo EFD, vamos ter que eu copiei, né, aquele triângulo, x ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 4 vezes 4. 3 ao quadrado é 9. 16 mais 9 é 25. Então, x ao quadrado é igual a mais ou menos a raiz de 25, que é 5, né? Então, a resposta aqui seria mais ou menos 5. Só que como se trata de uma medida, não faz sentido a medida ser negativa. Então, a gente ignora o sinal de menos e considera só o sinal positivo. Beleza? Então, esse pedacinho aqui, ó, ED vale 5. Vou anotar aqui. Bom, então como é que a gente pode colocar um ponto P aqui de modo com que os lados ED e EP sejam iguais? Galera, vocês concordam comigo que esse lado aqui, ED, ele é fixo? Ele é fixo. Esse lado aqui ele não vai se mover em relação ao ponto P. Porque se eu colocar um ponto P aqui, nós vamos ter esse lado aqui e esse lado aqui. Só que dependendo do ponto P onde ele estiver, esses dois lados eles podem ter tamanhos diferentes. Porém, esse lado aqui ele nunca vai ser diferente. Ele vai ser sempre o mesmo. Então, como a gente quer um triângulo que o lado ED seja igual ao lado EP, a gente precisa colocar o ponto P em algum lugar aqui, de modo com que EP seja igual a 5, que é o caso do ED, que é igual a ED, né? Esse lado aqui. Então, como é que a gente pode fazer isso? Bom, esse lado 5 se resultou a partir do triângulo 4, 3, 5, ou 3, 4, 5, né? Para a gente achar um lado aqui que tenha dimensão 5, a gente precisa encontrar um triângulo aqui, de modo que ele tenha a medida 4 e 3. Vocês concordam comigo? Porque se ele tiver medida 4 e 3, os catetos, né, forem 4 e 3, a hipotenusa vai ser 5, que é exatamente o que a gente quer buscar aqui. Olha, aqui em cima a gente tem 4. A medida é 4. Vocês concordam comigo? E a B é igual a 4 também. Vocês concordam comigo que se eu pegar um ponto aqui, de modo que, aí eu vou chamar aqui de P, né? P1 vou chamar. Se essa medida aqui, AP1, for igual a 3, e aqui em cima é igual a 4, se eu traçar esse lado aqui P até E, vocês concordam comigo que essa hipotenusa aqui vai ser igual a 5? Fiz aqui o desenho, ó, peguei esse lado aqui AE que é igual a 4, e essa medida aqui AP1 é igual a 3. Se aqui é 3 e aqui é 4, e aqui eu tenho um ângulo reto, esse lado aqui, consequentemente, vai ser 5. Então, a medida EP1 e ED é igual a 5. Ou seja, aqui nós temos já o primeiro caso de um triângulo isósceles. Bom, vamos em busca agora de um outro triângulo que obedeça esse primeiro caso aqui ainda. ED igual a EP. Bom, para ED ser igual a EP, a gente está em busca de triângulos que tenha medidas 3, 4, 5. No primeiro caso, a gente viu que tem um ponto P aqui. Por quê? Porque esse ponto P obedece a este caso. Aqui em cima tem 4, aqui embaixo, se a gente falar que aqui é 3, a gente pode fazer isso. A hipotenusa vai ser 5, e aí 5 com 5 é um triângulo isósceles. A gente vai fazer a mesma coisa, só que chamando esse lado aqui AE, que o início era 4, só que a gente vai falar que é igual a 3. Se aqui for igual a 3, essa medida aqui, eu vou chamar de P2, tá? Eu vou até fazer um outro desenho aqui. Bom, se a gente falar que essa medida aqui vale 3 e essa altura aqui vale 4 e colocarmos um ponto P, que eu vou chamar de P2, aqui a gente tem um triângulo pitagórico, né? Que é 3 e essa medida aqui, ó, essa altura aqui mede 4. A gente vai ter de novo um triângulo pitagórico, 3, 4, 5, que é igual a isso daqui, ó. 3, 4, 5. Portanto,
a hipotenusa vale 5, como a gente já viu. Ou seja, se a gente colocar um ponto P2 aqui, de modo com que esse lado aqui vale 3 e essa altura aqui mede 4, então vamos ter um outro triângulo isósceles. Aqui mede 5, aqui mede 5. Beleza? Bom, ainda nesse caso do EP ser igual a PD, vamos em busca então de um outro triângulo pitagórico. Porque se eu tiver um outro triângulo pitagórico aqui de medidas 3, 4, a hipotenusa consequentemente vai ser igual a 5, que é igual a esse lado aqui é D. Pessoal, vocês concordam comigo que eu vou até colocar aqui direto o desenho? No desenho, BC, essa medida toda aqui, ó, ele fala que vale 8. E vale 4, então é a metade desse lado. Então, ou seja, se eu chamar esse ponto aqui de um ponto M, ponto médio, né? Esse lado MC vale 4. A gente sabe que a altura também mede 4. Então, eu vou fazer com que esse lado aqui, ó, seja igual a 3. Eu vou colocar um ponto P aqui, de modo com que esse lado aqui, ó, MP mede 3. Se esse lado aqui, MP, mede 3 e a altura aqui é igual a 4, né? Vocês concordam comigo? Vocês conseguem enxergar aqui, pessoal, um triângulo pitagórico também? Triângulo M, que eu chamei de M, P3 e E. Ó, aqui tem um lado 4, aqui tem um lado 3. Consequentemente, então, esse lado aqui, ó, P3 e E, que é a hipotenusa desse triângulo, mede 5, pois é um triângulo pitagórico. Que é o mesmo desse aqui de cima, né? Que é o que a gente está se baseando. 3, 4, 5, 3, 4, 5. Se P é igual a 5 e ED é igual a 5, a gente obedece de novo o nosso caso, de EP ser igual a ED. Então, aqui nós temos mais um outro caso. E esse ponto aqui eu chamei de ponto 3. Ou seja, nós até então temos 3 pontos só analisando este caso, de ED ser igual a EP. Então, vamos ir agora em busca desse segundo caso, de ED ser igual a PD. Bom, agora vamos para o enunciado da questão. Ele quer saber quantas posições o ponto P pode ocupar sobre os lados AB e BC, de modo com que o triângulo PDE seja isósceles. Primeiramente, vamos ver quem é o triângulo PDE. Ou seja, aqui ele coloca um ponto P genérico. Seria este triângulo aqui, ó, PDE. Eu coloquei ele aqui embaixo. Bom, pessoal, para um triângulo ser isósceles, existem 3 possibilidades, 3 casos. Ou os lados ED e EP são iguais, ou seja, esses lados aqui, ó, são iguais, que é esse primeiro caso aqui que eu falei. O segundo caso é o ED ser igual ao PD, ou seja, ED aqui de cima ser igual ao PD aqui de baixo, ok? E nós temos um terceiro caso, que é o lado PD ser igual ao lado PE, ou seja, esse lado aqui PE ser igual a esse lado aqui PD. Beleza? Nós temos esses 3 casos aqui, e é em cima deles que nós vamos desenvolver a questão. Bom, então vamos para o nosso segundo caso, que é D tem que ser igual a PD. Bom, ED a gente sabe que é fixo, que vale 5, e P tem que ser algum ponto por aqui que também tem a medida 5. PD, né, tem a medida 5. Se o P, eu vou chamar de P4, né? Se esse lado aqui for, quer dizer, se esse ponto aqui for P, eu traçar esse lado aqui, ó, PD, esse lado aqui, pessoal, vocês conferem que esse lado aqui tem que ser igual a 5 para obedecer que ED tem que ser igual a PD. Então, se essa hipotenusa aqui, que eu tenho um ângulo reto, né, que a questão forneceu, se essa hipotenusa aqui for igual a 5 e esse lado aqui eu sei que é igual a 1, que a questão também forneceu, quanto tem que ser esse lado aqui P4C? Bom, vamos para o nosso caso de teorema de Pitágoras, né? Mas necessariamente, pessoal, não precisa achar esse lado, tá? Assim, só por curiosidade, eu até tinha feito aqui, ó. Eu até tinha feito aqui, pessoal, ó. Aí aquele lado era 1, a hipotenusa é 5, a gente quer saber o y. Aí usando Pitágoras, 5 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a soma dos quadrados, dos catetos, 1 ao quadrado mais y ao quadrado. Vai ficar y ao quadrado igual a 24, y então é raiz de 24. Só que necessariamente, pessoal, a gente não precisa saber esse lado PC, tá? Só
da gente achar que isso aqui é igual a 5, já estava aceita a questão. Mas aí provando que esse lado aqui tem que ser raiz de 24 e a altura 1, a gente realmente tem, né? Só para dizer que realmente existe um lado aqui que obedece esse caso de PD ser igual a ED. Por exemplo, como se trata de uma questão objetiva, né? Se a pessoa já soubesse que aqui é 1 e esse lado aqui tem que ser igual a 5, ela já consequentemente fala, pô, beleza, tem um outro ponto aqui que obedece esse caso. Aí já poderia ir para o próximo caso. Mas como a gente está trabalhando com calma essa questão, e até mesmo se fosse uma questão discursiva, é bom a gente fazer tudo passo a passo, né? Escrever direitinho e tudo mais, escrever a lógica por trás da questão, beleza? Então vamos para o nosso último caso. Bom, pessoal, o nosso último caso é esse caso aqui, ó. PD tem que ser igual a PE. Ou seja, PD tem que ser igual a PE, dependendo aqui de onde o ponto estiver. Bom, para esse caso especificamente, pessoal, a gente pode forçar, igual o caso anterior, né? Aparecer um triângulo aqui, de modo que PD seja igual a PE. E é possível sim, tá, galera? Mas como a gente está tratando aqui de uma questão, a gente quer resolver com calma, esse caso aqui vai precisar de um conceito um pouco mais fino, né, para resolver, que é o conceito de mediatriz, que a gente vai ver agora. Bom, antes de ir propriamente para o conceito em si, se a gente tem um segmento de reta, aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B. Se eu traçar esse segmento de reta aqui, ó, ligando o A até o B, e em seguida eu pegar uma reta que faz 90 graus, né, e passa exatamente no meio aqui de A e de B, essa reta é chamada de reta diretriz, esse segmento de reta, né? Ele faz perpendicular com essa reta B, de modo com que ele passa no meio, né? De modo com que essa medida aqui é igual a essa. E também tem uma propriedade interessante, pessoal, que se eu pegar um ponto aqui desse segmento e ligar AB até C, chama esse ponto aqui de C. Se eu fizer isso, pessoal, consequentemente, AC tem que ser igual a CB. Ou seja, recapitulando, aqui a gente vai usar exatamente esse conceito aqui para achar o outro ponto. Mediatriz é uma reta perpendicular que passa pelo ponto médio de um segmento. Então aqui está o segmento AB e aqui está a nossa reta perpendicular, a mediatriz. Ela vai fazer 90 graus com esse segmento, vai dividir aqui os dois lados ao meio, né, esses dois lados que são iguais. E qualquer ponto aqui que eu pegue dessa reta mediatriz e ligue, eu chamei esse ponto aqui de C, né? E quando eu ligo C até A e C até B, consequentemente esses dois lados aqui vão ser iguais. Exatamente esse conceito que a gente vai fazer para achar o nosso último ponto, de modo com que forme um triângulo isósceles. Aqui, pessoal, a gente sabe que esse lado aqui é 5, né? É D igual a 5, vou escrever aqui do lado. Aí, traçando uma mediatriz aqui, galera, ó, a gente tem esse segmento aqui é D, vamos traçar uma mediatriz, que é uma reta perpendicular com esse segmento, que tem uma fase de lápis aqui, ó, que tem um ângulo de 90 graus. Aí eu vou pegar um ponto aqui P, ó, que é justamente o P5, olha só que legal, pessoal. Aí quando eu pego esse ponto aqui dessa mediatriz e ligo até esse ponto aqui que é o E e até esse ponto aqui que é o D, esses dois lados são iguais. Só que quem são esses lados? Esse lado aqui é o PE e PD, que é exatamente esse caso. É o terceiro caso e último caso, né? PD igual a PE. Então aqui nós temos mais um triângulo isósceles. Ou seja, aqui é o P5, né? Então nós temos 5 lugares que esse ponto P ele pode estar de modo com que forme triângulos isósceles. Então o gabarito dessa questão, letra E, 5.